bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e hoje nós vamos a mais uma aula de ciências aprender bastante coisa interessante. Mas primeiro, temos que sempre relembrar os nossos combinados. Primeiro de tudo, gente, lavar as mãos, tá? Então, antes de começar a aula, lembrar sempre de lavar as mãos. Separe lá, gente, o material para a aula de hoje, tá? Vamos lá? Primeiro, o seu caderno de ciências. Quem não utiliza caderno? Alguma folha para fazer a anotação da atividade, tá? Lápis. O lápis de cor. A borracha e o apontador, tá? E também, gente, procure um local calmo, tranquilo. Lembra da aula passada? Um lugar bem iluminado para você poder fazer a tua atividade, tá? Poder acompanhar a sua aula. A professora vai dar um tempinho, tá? Para vocês separarem o seu material, lavar as suas mãos e anotar a aula de hoje, tá? Então, coloca lá a data de hoje, pula uma linha e escreva lá, aula 10 de ciências. Anotaram certinho? Colocaram a data de hoje, colocaram o número da aula, lembrando que é sempre importante manter o caderno organizado, tá? Então, anotou a data, pulou uma linha, aula número 10, pula mais uma linha, que daí a gente vai começar a relembrar a aula passada. E aí, gente, o que será que a gente aprendeu na aula passada? Qual órgão você utilizou para fazer essa atividade? Qual foi o sentido que você utilizou ali para conseguir fazer aquela atividade? Foi a visão, tá? Então, o tema da aula passada foi a visão. Assistimos um vídeo, gente, explicando por que a gente enxerga colorido, tá? Quais são as células que estão nos nossos olhos responsáveis que a gente consegue enxergar as coisas coloridas ali da natureza. Vimos também que os cachorros enxergam as cores de maneira diferente de nós humanos. Lembram disso? Lembra que ali na parte de baixo da imagem mostra a capacidade do olho humano, quantas cores o olho humano é capaz de ver. E acima, a capacidade de visão do cachorro, tá? Então, o cachorro ele consegue ver algumas cores, mas muito diferente de nós, tá? Aí, nós começamos a falar sobre um órgão que é responsável pela visão. Qual órgão era aquele, gente? É os olhos, né? Então, os olhos que são responsáveis ali pela visão. Pedi para vocês fazerem uma atividade onde vocês tinham que desenhar um olho. Lembram disso? Então, ou você podia ir no espelho e desenhar ali o seu olho, ou você podia pedir para alguém da sua família, né, ficar paradinho ali por um tempo para você fazer o desenho do olho. Depois que você terminou de fazer o desenho do olho, a professora passou o nome de algumas partes do olho, tá? Então, eu expliquei para vocês sobre a pupila, sobre a íris, a pálpebra e também sobre a esclera.
Expliquei também, gente, a importância da sobrancelha e dos cílios, tá? Lembram disso? Que a sobrancelha e os cílios são responsáveis pela proteção dos olhos. Depois, gente, nós falamos um pouquinho sobre os cuidados com os olhos, tá? Quais são esses cuidados que a gente tem que ter? Lembra que a gente comentou também que nós temos todo um cuidado com a nossa higiene do nosso corpo, a higiene das nossas mãos, a higiene das nossas orelhas, né, que a gente falou na aula passada, e precisamos aprender então como que a gente consegue cuidar dos nossos olhos. Uma dica que a professora deu muito importante para vocês é não ficar muito tempo na frente da televisão ou do celular, tá? Então, se ficar um tempo, né, 1, 2 horas, fazer sempre uma pausa e fazer uma outra atividade, tá? Não passar muito tempo na frente desses aparelhos eletrônicos. E também não muito perto deles, tá? Sempre numa distância ali segura. Outra coisa importante, gente, é não assistir televisão ou mexer no celular no escuro, tá? Porque isso exige muito da sua visão. Então, sempre o ambiente tem que estar bem iluminado. Fazer as suas atividades também sempre em locais iluminados, tá? Então, toda aula a professora relembra isso com vocês, né? Que vocês têm que buscar um local calmo e iluminado para acompanhar a sua aula. Não esfregar os olhos, tá? Porque se cair alguma sujeirinha no seu olho e você esfregar ele, você pode machucar os seus olhos, tá? Então, não devemos esfregar. Se está com alguma sensação de que tem algo no seu olho, avisa sempre um adulto que ele vai acompanhar você ali no que você tem que fazer. Utilizar o óculos de sol, tá? Lembra que a professora explicou para vocês que o raio solar, ele é muito bom, né? Mas tem alguns raios solares nocivos que fazem mal para a nossa pele e também para os nossos olhos. Então, a gente não pode olhar diretamente para o sol e também devemos utilizar óculos de sol. Consultar, gente, um oftalmologista. Oftalmologista é o médico responsável pela saúde dos olhos, tá? E manter sempre uma boa alimentação. Então, se a gente comer bem, né, os alimentos com bastante vitamina, a gente também vai estar cuidando dos nossos olhos. Para encerrar, a professora passou uma atividade, um jogo para vocês. Vocês lembram disso? A professora passou ali quais eram os materiais necessários. Aqui a professora trouxe o jogo novamente, tá? Espero que vocês tenham feito esse jogo, gente. O jogo pedia para vocês fazerem, né, algumas plaquinhas. Nessas plaquinhas, com o barbante, vocês fazerem a letra, né, em alto relevo, que a gente chama, onde você consegue sentir, né, ali qual letra que é. Você convidaria uma pessoa para jogar com você. As duas pessoas têm que vendar os olhos, tá? E pegaria a carta e teria que tatear essa carta e descobrir qual letra é aquela carta. Depois, a primeira rodada você fica com uma carta e você ia pegar outra carta e tatear e tentar descobrir. Se a carta fosse correspondente, você tinha um ponto. Se não fosse correspondente, uma delas você ia devolver ali para a mesa de jogo e passar para outra pessoa jogar. É muito parecido, gente, com o jogo da memória, tá? A diferença é que é um jogo da memória tátil, porque as duas pessoas estariam vendadas, tá certo? E você tem que usar ali os seus dedos para conseguir descobrir que carta que é, tá? Um jogo bem legal, gente. Espero que vocês tenham feito e tenham se divertido aí com seus familiares. Agora, gente, nós vamos para o tema da aula de hoje, tá? É um tema bem interessante que nós vamos falar sobre as deficiências visuais, tá? Então, algumas pessoas apresentam algumas deficiências visuais. Algumas pessoas, ou elas nascem com alguma deficiência visual, tá? Ou elas adquirem no decorrer da vida, tá? Essas pessoas, gente, elas podem ter uma visão diminuída se comparado com outras pessoas, tá? Então, ela tem uma dificuldade de enxergar. Quem vai conseguir examinar essa pessoa e indicar o tratamento correto para essa pessoa é o médico oftalmologista. Tá? Então, a pessoa, quando ela percebe que ela está tendo dificuldade de enxergar, ela vai ao médico oftalmologista. Ele vai fazer uma série de exames e vai, né, conseguir verificar se a pessoa vai precisar utilizar um óculos, tá? Ou se a pessoa precisa fazer algum tipo de cirurgia. Cada caso é um caso, tá? Então, o óculos, gente, ele tem uma lente que vai fazer a correção desse problema de visão que a pessoa tem. Outro problema de visão
que não é tão comum, mas algumas pessoas apresentam, gente, é chamado de daltonismo, tá? A pessoa daltônica, ela tem dificuldade de enxergar algumas cores. Não são todas, tá, gente? São algumas cores. Existe um teste bem comum que é feito para verificar se a pessoa tem daltonismo ou não, tá? Então, ali está o teste. Observem, gente, que tem alguns círculos e dentro desses círculos tem alguns números, tá? Vejam lá se vocês conseguem acompanhar comigo. No primeiro círculo, nós temos o número 7. Depois, nós temos o número 13. Depois, o número 16. Embaixo, o número 8. Depois, o número 12. E depois, o número 9. Tá? Então, realmente, gente, está ali misturado algumas cores, tá? E se a pessoa não está conseguindo enxergar esses números que a professora falou, é importante buscar um oftalmologista e fazer ali o teste de daltonismo. Existe também, gente, pessoas que perderam completamente a visão, tá? Ou essas pessoas nasceram, né, com deficiência visual, nasceram cegas, ou devido a algum acidente, algum problema, né, de saúde, alguma doença, elas acabaram perdendo a visão, tá? Então, elas são impossibilitadas de conseguir formar imagens. Devido a isso, essa pessoa precisa de uma série, tá, gente, de adaptações no dia a dia dela para ela conseguir, né, levar uma vida saudável. Uma das adaptações necessárias, observem ali na imagem, são guias táteis, tá? Então, vocês já devem ter visto que em alguns locais, né, em alguns bairros, shoppings, né, possuem a guia tátil, tá? Para que serve a guia tátil? A pessoa que tem, né, deficiência visual, que é cega, ela precisa utilizar uma bengala, tá? Que a bengala vai fazer com que ela consiga se localizar. Então, com a bengala, ela vai batendo, né, nessa guia tátil e ela consegue seguir e chegar ao local que ela quer, tá? Outro meio também, gente, é o uso do cão-guia, tá? Cão-guia é um cachorro, gente, treinado, não é um cachorro, né, que a gente encontra na rua, tá? Ele é um cachorro que ele é treinado desde pequenininho, tá? Ele vai para uma escola de treinamento e nessa escola ele vai aprender a ajudar e auxiliar a pessoa cega, tá? Então, esses cachorros também são raças muito específicas, ele vai receber um treinamento desde pequenininho. Depois, numa determinada fase do treinamento, ele vai conhecer, né, quem será o cego que ele vai estar auxiliando e eles vão criar um vínculo e esse cachorro vai ajudar essa pessoa a conseguir se locomover na cidade, tá? Então, é comum, né, a gente encontrar pessoas cegas com o cão-guia. E lembrando que, assim, quando se tem a presença do cão-guia, esse cão é liberado para entrar em qualquer lugar, tá? Então, ele pode entrar no shopping, ele pode entrar no hospital, ele pode entrar em locais, porque ele tem que estar acompanhando essa pessoa cega, tá? A nossa cidade, gente, a cidade de Curitiba, ela faz parte da Associação Internacional de Cidades Educadoras. Essa associação internacional, gente, criou uma série de princípios, tá? E um desses princípios é o princípio da igualdade. O princípio da igualdade tem que dar direito de acessibilidade a todas as pessoas, tá? Inclusive as pessoas que possuem alguma deficiência. Aqui em Curitiba, a gente pode observar, eu peguei a imagem de um piso tátil no centro de Curitiba, que fica na rua Trajano Reis, tá? Então, observem aí, quando vocês passarem por essa rua, vocês conseguem observar o piso tátil, tá? Então, esse piso tátil ajuda as pessoas cegas a conseguirem se locomover ali no centro de Curitiba, tá? Não temos somente esse piso tátil em Curitiba, tá, gente? Tem outras regiões que também possuem, tá? Isso ajuda as pessoas cegas a conseguirem, né, se locomover sem a ajuda de outras pessoas. Pessoa, gente, quando ela é cega, ela precisa de uma série de adaptações, como eu comentei com vocês, tá? E ela precisa também, ela tem capacidade de aprender a ler e a escrever. Só que de uma maneira diferente das pessoas que conseguem enxergar, tá? Então, em 1820, Louis Braille
foi um rapaz que perdeu a sua visão, com mais ou menos 16 anos de idade, e ele precisou criar uma maneira de leitura e de escrita para cegos, tá? Por isso que esse método, né, recebeu o nome dele, método de Braille, né, em homenagem a ele que criou, tá certo? Então, a pessoa quando ela é cega, gente, ela precisa ser, né, da mesma maneira que vocês, crianças, que têm capacidade de enxergar, são alfabetizadas, as pessoas cegas também serão alfabetizadas, porém no método Braille, tá? Então ali eu coloquei uma imagem para vocês de uma folha que está impressa, tá? Algumas letras, algumas palavras em Braille, e a pessoa cega, ela vai, né, com o tato, gente, tá? Com os dedos, ela vai ali, né, conseguindo descobrir de qual letra e qual palavra que está se formando. Ali do lado a professora colocou também, né, o alfabeto em Braille, tá? Só a título de curiosidade mesmo para vocês conhecerem como que ele é. Existem outras pessoas, gente, que não são totalmente cegas, tá? Mas possuem o que a gente chama de uma baixa visão, tá? Uma dificuldade de enxergar. Essas pessoas precisam de algumas atividades que a gente chama de adaptadas, tá? Então, além da utilização do óculos, tá? Precisam dessas atividades adaptadas. Geralmente, essas atividades, gente, elas têm uma letra aumentada, uma letra maior do que para os outros adultos. Então, pode acontecer que na escola de vocês, na turma de vocês, tenha uma criança que necessite de atividade adaptada. Pessoal, a tecnologia não é novidade que vem ajudando todas as pessoas, tá? E vem ajudando também as pessoas que são cegas. Então, eu vou passar para vocês um vídeo falando sobre, né, as novas tecnologias que vêm ajudando as pessoas com deficiência visual. Ler um livro comum sem precisar recorrer ao código Braille. Pagar contas num banco, sem auxílio de ninguém. Esses são apenas alguns exemplos de atividades do dia a dia que até bem pouco tempo eram impensáveis para deficientes visuais. Hoje a tecnologia já tornou tudo isso possível e ainda há mais novidades chegando com a ajuda da inteligência artificial. Realizar pagamentos, fazer compras e ler são atividades simples do dia a dia, mas um enorme desafio para quem sofre de deficiência visual. Mas essa é uma realidade que está em plena mudança. A tecnologia está trazendo cada vez mais soluções para que as pessoas possam enxergar o mundo sem precisar dos olhos. Só no Brasil, segundo dados do IBGE, são mais de 6,5 milhões de pessoas que não enxergam ou possuem a visão reduzida e que podem se beneficiar com os avanços tecnológicos. Essa biblioteca em São Paulo é um exemplo. Aqui, dispositivos vestíveis e algoritmos de inteligência artificial tornam possível o acesso a um acervo de mais de 600 obras. Por meio de uma câmera e de uma armação de óculos, esse equipamento fotografa, escaneia e transforma os textos em áudios que são transmitidos para um fone de ouvido. Ele funciona em qualquer tipo de plataforma: livros, revistas, jornais, placas de sinalização, cardápios, telas de smartphones e computadores, além de conseguir ler em português e em inglês. Este liberal da quantidade de livros que tem carne inteira junto à nossa vida e separou para sempre. Tentar uma biblioteca, escolher o livro que você quer ler, isso é sensacional, né? Às vezes as pessoas que não têm a deficiência podem achar, mas isso é tão simples para quem enxerga. Para nós que não enxergamos, a gente sente essa necessidade. E essa tecnologia trouxe essa independência para a gente. Você poder vir numa biblioteca te enriquece, né? Acho que a melhor coisa que tem no ser humano é o conhecimento. E você, mesmo tendo uma deficiência visual, você poder voltar a ter conhecimento é muito bacana. E a tecnologia não está limitada somente à leitura de textos. Ela também é capaz de reconhecer pessoas e objetos. Jane. Na hora que eu estou olhando para alguém, mesmo que não esteja enxergando, a câmera está. Ele vai falar para mim, um homem está na sua frente, uma mulher está na sua frente, uma criança está na sua frente, ele identifica qual é o perfil dessa pessoa. Ele só não sabe o nome. Você pode escanear essa pessoa e, a partir de então, nomeá-la. No quesito pagamento, existem diversas soluções que prometem facilitar o dia a dia de deficientes visuais. Este aplicativo para smartphones permite que as pessoas com deficiência confirmem o valor da transação e a forma de pagamento antes de digitar sua senha na máquina de cartão.
Depois do atendente inserir o cartão e digitar o valor na máquina, o usuário aciona o aplicativo e aponta a câmera do celular para o terminal. O sistema, então, lê as informações que estão na tela. R$ 65,20 parcelado. Hoje, com esse aplicativo, eu posso tanto saber o valor do que antes de digitar a senha, né? Para evitar problema depois. Então, através do aplicativo, eu consigo saber o valor que eu paguei, quantas vezes eu parcelei, se eu usei cartão de qual bandeira ou se foi refeição. Nosso desenvolvimento, ele me dá a localização, né? Ele fala para frente, para esquerda, para direita, afasta, segura. Então ele me direciona para o foco do valor. Fica fácil de usar? Fica muito fácil de usar. Atualmente, o aplicativo é capaz apenas de ler a tela da máquina de cartão, mas os desenvolvedores pretendem incluir novas funções com o tempo. A gente acredita que a experiência de pagamento é muito maior. Vai desde ele selecionar o produto na gôndola, saber qual é o valor desse produto, colocar, por exemplo, num carrinho de compras e aí então poder confrontar na hora do pagamento o valor que ele percebido, que ele realmente comprou, com o valor que está sendo cobrado. R$ 12,34. Crédito 20 de março de 2018. Além de contemplar quem usa cartão, os aplicativos também ajudam quem usa papel moeda. Este aqui, por exemplo, identifica e lê em voz alta o valor de moedas de até 20 países diferentes. Basta o usuário apontar a câmera do celular para o dinheiro e conferir quanto está entregando para o caixa e se o troco está certo. $100. Já este app consegue reconhecer objetos tanto na casa do usuário quanto em supermercados e lojas. Dessa forma, fica mais fácil de a pessoa identificar se está comprando o produto certo. Esses são apenas alguns exemplos de como a tecnologia pode ajudar e já está ajudando deficientes visuais a ganhar mais autonomia. Ainda não é a cura, mas são instrumentos super importantes para a qualidade de vida de milhares de pessoas. Viram que legal, gente? A tecnologia está sempre ajudando as pessoas, tá? E agora ajudando também as pessoas com deficiência visual, tá? Então viram que tem uma armação agora que ajuda a eles conseguirem fazer leitura, tá? Principalmente ajuda com relação a dinheiro, né? Utilização do cartão. E tem outras tecnologias, né, que estão vindo, né, sempre para ajudar, auxiliar ali a pessoa que tem, né, alguma deficiência visual. Pessoal, agora a gente vai começar um assunto novo, tá? Nós vamos começar a falar sobre calor. Que assunto diferente, né? Vocês vão aprender bastante coisa interessante também, tá? Então a gente vai falar de fontes de calor natural e artificial. Vocês já vão entender o que é isso. Mas vamos pensar aqui, pessoal. Alguém já chegou para você e disse assim que está com calor? O que você entende por isso? A pessoa dizer que está com calor. Ou ela dizer para você que ela está com frio. O que será que significa isso? O calor, ele pode se espalhar? Ele pode ir de um lugar para o outro? Como será que isso acontece? Vamos pensar um pouquinho aí, gente. Vocês já ouviram essa palavra calor ou vocês já ouviram, né, a palavra quente e frio? Da onde, né? Qual que é a relação que elas têm? O calor, gente, é uma forma de energia que passa do corpo mais quente para o corpo menos quente, tá? Então, o calor, gente, ele sempre vai ser transferido, tá? Então, aquele objeto que ele é mais quente, ele vai passar o calor para aquilo que é mais frio. Até quando, professor? Até eles encontrarem o que a gente chama de um equilíbrio térmico, tá? Existem, gente, diferentes fontes de calor, tá? 2 tipos, basicamente. Um deles é natural, tá? Então, são as fontes de calor naturais. Lembrando que natural é aquilo que vem de natureza. Então, as fontes de calor encontradas na natureza são, como exemplo, o Sol e as lavas de vulcão, tá? Então, o Sol, além dele ser uma fonte de luz, que a gente conversou, né, agora há pouco sobre isso, ele também é uma fonte de calor natural, tá? Existem também, gente, as fontes artificiais, tá? Então, as fontes artificiais são aquelas que foram criadas pelo homem,
tá? Então, o ser humano, ele conseguiu produzir fontes artificiais de calor para facilitar a vida dele. Essas fontes de calor, gente, podem ser causadas por substâncias, tá? Ou por energia elétrica, ou por atrito, tá? Agora eu quero que vocês façam uma atividade, tá? Ali, gente, a professora colocou 3 imagens. Uma imagem é de um abajur, tá? A outra imagem são estrelas e depois, né, uma outra imagem que é uma vela. Eu quero que vocês anotem, gente, se essas fontes de calor são naturais ou são artificiais. Eu vou dar um minutinho para vocês. E aí, conseguiram, gente? A professora vai fazer a correção junto com vocês, tá? Então, a imagem número 3 é uma vela, tá? A vela, gente, produz uma chama com luz e calor, tá? Mas é uma fonte artificial, porque foi o ser humano que criou a vela, tá? Na imagem 2, gente, nós temos as estrelas, tá? O Sol é uma estrela. Como eu falei para vocês, uma estrela, o Sol produz tanto luz quanto calor. Então, todas as estrelas do universo também produzem luz e calor, tá? Então, é uma fonte natural, produzida, então, pela natureza. E por último, gente, nós temos um abajur, tá? O abajur, gente, ele tem uma lâmpada. Essa lâmpada também produz calor. Como eu comentei com vocês, como foi criado pelo homem, né, pelo ser humano, é uma fonte também artificial. Anotaram certinho, gente? Espero que sim, hein? Sempre deixe o teu caderno sempre caprichado e com todas as atividades corrigidas. O calor, gente, é uma fonte de energia, tá? Ele pode ser produzido de várias maneiras e também pode ser passado para outros corpos, tá? Vocês já vão entender isso melhor. Aqui eu coloquei, gente, algumas fontes de calor, tá? Que são artificiais
Um exemplo, gente, é o atrito, tá? Então, quando a gente lixa algum material, vocês percebem que ele começa a esquentar. Quando a gente esfrega as nossas mãos, tá? Então, através desse atrito, a gente consegue produzir um pouquinho de calor, tá? Outra fonte, gente, é através da eletricidade. Essa vocês conhecem bem, né? Se eu perguntar para vocês, vocês sabem de vários produtos elétricos que são fonte de calor, né? Exemplo, o ferro, né? O ferro de passar roupa, os aquecedores, né? Os aquecedores que a gente usa para ambiente, o chuveiro elétrico, tá? Existe também torneira elétrica. Então, existem vários, né, utensílios aí de eletrodoméstico que utilizam a eletricidade e conseguem produzir calor, tá? Existem também, gente, através de reações químicas. Tá? Então, a queima, por exemplo, do carvão, então numa churrasqueira, numa lareira, né, utiliza ali a queima do carvão para produzir calor, a queima do álcool e a queima também da gasolina. Então, gente, como a professora explicou para vocês, o calor, ele sempre vai ser transferido do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Aqui, a professora colocou 2 exemplos de transferência de calor. O primeiro exemplo, se vocês observarem ali, é a galinha, tá? Então, a galinha, ela bota o ovo, tá? E ela vai aquecendo esse ovo enquanto os embriõezinhos, né, os filhotes dela, estão se desenvolvendo. Então, ela vai transferir o calor do corpo dela para o ovo, tá? Para que o embrião consiga se desenvolver. Outro exemplo, que vocês já conhecem bem, é quando eu coloco, né, um gelo ou um sorvete, alguma coisa aqui gelado, né, alguma coisa congelado na minha mão, tá? Então, como que isso vai acontecer, gente? Se eu colocar a pedra de gelo na minha mão, tá? O calor do meu corpo vai ser transferido para a pedrinha de gelo, tá? Por isso que ela vai começar a derreter, ela vai começar a perder calor, tá? Isso acontece, né, com muita frequência com o nosso sorvete, com o nosso geladinho, né? Então, como eu comentei com vocês, vocês já viram isso acontecendo. Outro exemplo é quando as pessoas estão cozinhando, tá? Então, se você colocar alguma colher dentro da panela, gente, aos poucos essa colher ela vai se aquecendo. Por quê? Observem ali na imagem. A chama do fogão, né, produz o calor. Essa chama vai transferir o calor para a panela, tá? Da panela vai ser transferido para o alimento que vai ser aquecido. E se eu colocar, por exemplo, uma colher ali dentro, vai ocorrer a transferência do calor do alimento para a colher. Por isso que a colher também vai ser aquecida, tá? Então, como eu falei para vocês, sempre do mais quente para o mais frio. Outro exemplo também que vocês já devem ter acompanhado, né, é a utilização do secador de cabelo. O secador de cabelo também é uma fonte artificial que produz calor, né, através ali da eletricidade, e essa fonte de calor vai secando o meu cabelo. Por isso o meu cabelo ele vai ficando quente, ele vai perdendo, né, a água, né, do molhado que ele estava e ele vai secando, certo? Então, aí alguns exemplos, gente, de transferência de calor que vocês já devem ter acompanhado aí no dia a dia de vocês. Mas e aí, gente? Como será que a gente mede o calor? Como será que isso é realizado? Você já ouviu essa palavra? Será que calor é a mesma coisa que temperatura? Será que as duas palavras significam a mesma coisa? Hoje você vai aprender sobre isso. A temperatura, gente, é uma forma de medir o calor de determinado corpo, tá? Então, a gente usa a temperatura como uma maneira de medir o calor daquele corpo, tá? Se ele está quente ou se ele está frio, tá? Então, a gente utiliza ali a temperatura. Para que a gente consiga medir a temperatura, gente, de determinado corpo, a gente precisa de um aparelho que faça isso, tá? Esse aparelho é chamado termômetro. Eu até trouxe um aqui da minha casa para vocês verem, tá? Ali na imagem, gente, a professora colocou vários tipos de termômetro,
tá? Então tem o termômetro que utiliza mercúrio, né? Tem esse termômetro que a gente chama do digital, tem o termômetro que é de pele, tá? Então hoje em dia a gente tem vários tipos de termômetro. Mas, gente, lembrando uma coisa muito importante, o termômetro é um instrumento que não mede só a temperatura do corpo, tá? Não mede só a temperatura do corpo humano. Ele pode ser usado para medir, por exemplo, a temperatura da água, tá? A temperatura do ar, né? Para a gente saber, né, qual é a temperatura que vai estar o dia hoje, né? É utilizado termômetros para medir a temperatura do ar. E a temperatura de alimentos e entre outros, tá? Então, o termômetro é utilizado, então, para medir o calor de determinado objeto, certo? Agora a gente pode fazer uma atividade. Agora que você já aprendeu o que é calor, o que é temperatura e o que é o termômetro, nós vamos medir a temperatura do seu corpo. Então, se você tiver, gente, fácil, um termômetro na sua casa, você vai buscar esse termômetro para conseguir medir a sua temperatura. Se você não tem o termômetro, gente, não tem problema, tá? Em outro momento você consegue fazer essa atividade, tá? Como é que a gente faz, gente? Pega lá o termômetro, tá? Você liga o termômetro, no caso desse aqui que é o digital, e você vai colocar na sua axila e deixar por um tempo até ele apitar, tá? Então a professora vai dar um tempinho para vocês irem buscar esse termômetro e medir a temperatura de vocês. Conseguiram, gente? Conseguiu medir certinho a temperatura do corpo de vocês? A professora mediu aqui, a minha temperatura tá 36,2, tá? Então tá dentro ali do normal. Vocês vivem escutando aí, né, gente, o que é a febre, afinal, né, professora? Então, assim, gente, sempre que algum micro-organismo, seja um vírus, uma bactéria, um fungo, tenta entrar no meu corpo para me causar uma doença, o meu corpo, gente, vai tentar reagir para mandar aquela doença embora, tá? Então, lembra lá da aula de vacinas que a professora falou sobre os soldadinhos do bem, tá? Então, os nossos soldadinhos do bem vão tentar eliminar essa doença. Só que quando os meus soldadinhos do bem estão trabalhando, gente, eles fazem com que a temperatura do meu corpo aumente, tá? Então, quanto mais, né, micro-organismo, mais vírus ou mais bactéria tiver dentro do meu corpo, mais o meu soldadinho do bem vai trabalhar, mais a temperatura do meu corpo vai aumentar. Tá? Então, a temperatura do corpo, gente, acima de 38 graus, já começa a ser preocupante, tá certo? Então, a febre é isso, é o meu corpo tentando se defender, né, de algum micro-organismo invasor. Agora, gente, a professora vai pedir para vocês fazerem uma tarefa, tá? Então, lembra que a professora explicou para vocês que existem fontes naturais de calor e fontes artificiais de calor. Tá? Então, vocês vão pensar em quais fontes vocês conhecem, tá? Fonte artificial e fonte natural. Além, é claro, dessas que a professora já passou para vocês. E vocês vão fazer uma lista no seu caderno, tá? Quem consegue escrever, pode escrever. Quem não consegue escrever, pode desenhar, tá? A professora vai dar um tempinho para vocês anotarem ali o que vocês têm para fazer.
Conseguiram, gente? Conseguiram anotar, tá? Então, depois vocês fazem essa atividade. Vocês vão pensar em fontes de calor natural ou artificial e vão colocar ali, né? Ou escrever ou desenhar, tá? Pessoal, a professora vai passar para vocês quais os materiais que a gente vai precisar para fazer um experimento na próxima aula, tá? Então, eu vou passar aqui quais são os materiais para vocês na próxima aula já deixarem organizado para que a gente consiga fazer esse experimento, tá? Quais são os materiais, gente? A gente vai precisar de 10 pedras de gelo, tá? Papel sulfite, papel alumínio, um pano de lã, né? Uma blusa ou um cachecol, um pano de algodão, pode ser um pano de prato, tá? E saco plástico diferente, pode ser, por exemplo, uma sacola pequena, tá? Então, eu vou dar um tempo para vocês anotarem. Lembrando que esse material é para a próxima aula, tá? Anotaram, pessoal? Então, quem puder, já deixa esse material separado para a próxima aula. A professora vai trazer e vai fazer aqui com vocês também a atividade, tá? Então, a nossa aula, infelizmente, está chegando ao fim. Hoje nós aprendemos, gente, sobre as deficiências visuais, tá? Todos os tipos de deficiência visual. Falamos ali um pouquinho como a tecnologia tem ajudado as pessoas com deficiência visual, tá? E depois falamos sobre o calor, fontes de calor natural, fonte de calor artificial. Falamos também sobre temperatura e a utilização do termômetro, tá? Certo, gente? Aguardo vocês na próxima aula.